Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e esta é a primeira parte da prova de matemática de soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina de 2010. São 5 questões bem legais de matemática, da questão 16 à questão 20, que nós vamos resolver aqui. Não se esqueça de conferir também aqui no meu canal a segunda parte da questão 21 à questão 25. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo. Então vamos lá! Assinale a alternativa correta. E aqui nós temos as alternativas. Alternativa A. Todo quadrilátero convexo que tem dois lados paralelos e congruentes é um losango. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a alternativa A, onde está dizendo que todo quadrilátero convexo que tem dois lados paralelos e congruentes é um losango. Bom, pessoal, um quadrilátero é uma figura plana com 4 lados. Um quadrilátero convexo é quando, ao tomarmos 2 pontos distintos no seu interior, podemos traçar um segmento de reta totalmente no interior do quadrilátero. Eu vou aqui, pessoal, representar um quadrilátero convexo com 2 lados paralelos e congruentes. Então, nós vamos ter aqui estes lados, eles são paralelos um ao outro, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. E este quadrilátero, pessoal, ele é convexo. E está dizendo que todo quadrilátero convexo que tem 2 lados paralelos e congruentes é um losango. Um losango, pessoal, é um quadrilátero onde todos os lados possuem a mesma medida. E observe que aqui eu representei um quadrilátero convexo que tem 2 lados paralelos e congruentes, porém ele não é um losango. Portanto, a alternativa A, ela não pode ser. Vamos ver aqui a alternativa B. Se 2 triângulos têm 2 lados e um ângulo congruentes, então os triângulos são congruentes. Pessoal, triângulos congruentes são triângulos que possuem todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, todos os seus lados e todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Portanto, a alternativa B, se 2 triângulos têm 2 lados e um ângulo congruentes, então os triângulos são congruentes, ela não pode ser. Alternativa C. Uma reta secante a uma circunferência é uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto. Bom, pessoal, a definição de uma reta secante é uma reta que intercepta uma circunferência em 2 pontos. Aqui nós temos a alternativa C, onde eu tenho uma circunferência, eu vou fazer aqui uma reta secante. Esta reta, pessoal, é, por exemplo, uma reta secante. Ela está interceptando esta circunferência em 2 pontos. Portanto, a alternativa C, uma reta secante a uma circunferência, é uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto, não pode ser. Vamos ver a alternativa D. Todo quadrilátero convexo em que as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios é paralelogramo. Bom, pessoal, um paralelogramo ele é um polígono de 4 lados onde todos os seus lados opostos e ângulos opostos são congruentes. Então vamos fazer aqui a alternativa D. Está dizendo que todo quadrilátero convexo em que as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios é paralelogramo. Eu vou desenhar aqui um quadrilátero convexo.
onde, pessoal, eu vou ter as diagonais. E elas interceptam-se nos respectivos pontos médios. Eu também posso usar, pessoal, como definição de um paralelogramo, que é onde as diagonais elas se encontram no seu ponto médio. Portanto, sim, todo quadrilátero convexo em que as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios é paralelogramo. Também, um paralelogramo é onde os seus ângulos opostos e lados opostos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então aqui, a alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de geometria plana, onde você precisa saber aí, pessoal, as definições da matéria para você poder resolver a questão. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 17. Então, vamos lá. Um dos possíveis valores de n para que o gráfico de y igual a e elevado a x não tenha intersecção com o gráfico de y igual a x elevado a n mais 1 sobre 2 é... Bom, pessoal, eu quero saber um dos possíveis valores de n. É o que eu quero saber. Então, um dos possíveis valores de n para que o gráfico de y igual a e elevado a x não tenha intersecção com o gráfico de y igual a x elevado a n mais 1 sobre 2 é... Aqui, pessoal, eu vou começar fazendo o gráfico de y igual a e elevado a x. Então, pessoal, eu já deixei aqui na lousa pronta o gráfico onde nós temos o eixo y das ordenadas e o eixo x das abscissas. Bom, pessoal, nós vamos aqui determinar os valores de x e de y. Observe que o enunciado ele não fornece nenhum dado para nós trabalharmos, então nós vamos atribuir aqui um valor a x. Se nós observarmos nas alternativas, eu tenho A, onde o n é igual a 0, na alternativa B, n é igual a 1, alternativa C, n é igual a 2, alternativa D, não existe número inteiro positivo, n menor que 3, que satisfaça as condições do problema. Então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui utilizando estes valores 0, 1 e 2, onde eu vou ter o x e o y. Para o x 0, 1, 2, nós vamos determinar os valores de y. O y é igual a e elevado a x. Pessoal, e é uma constante matemática que vale aí aproximadamente 2,7. Este dado ele é muito importante você saber para poder estar aí resolvendo a questão. Então, o e, que é aproximadamente 2,7 elevado a x, para x é igual a 0, y é igual a 2,7 elevado a 0. Pessoal, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. Então, para x é igual a 0, o y é igual a 1. Vamos fazer agora para x é igual a 1. Y é igual a e, que é aproximadamente 2,7, elevado a x, que é 1. O y é igual a 2,7 elevado a 1, pessoal, é 2,7. Portanto, para x é igual a 1, o y é 2,7. Vamos fazer agora para x é igual a 2. O y é igual a e, que é aproximadamente 2,7, elevado a x, que é 2. O y é igual a
2,7 ao quadrado, que eu vou fazer aqui do lado. 2,7 vezes 2,7. 7 vezes 7, 49. Deixo 9, vai 4. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 18. 2 vezes 7, 14. Deixo 4, vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 9. 8 mais 4, 12. Deixo 2, vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 5, 7. Conto uma, duas casas, adiciono a vírgula. Portanto, o y é igual a 2,7 ao quadrado, que é 7,29. Portanto, para x é igual a 2, o y é igual a 7,29. E agora, pessoal, que eu determinei os valores de x e de y, vamos colocar aqui no gráfico. Novamente aqui, pessoal, eu já deixei o gráfico pronto, onde no eixo x das abscissas, nós vamos ter primeiramente aqui, pessoal, o ponto 0. No eixo x nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no eixo y das ordenadas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando, pessoal, que quando eu vou colocar no gráfico, é sempre primeiro x, depois o y. Então, vamos colocar aqui os pontos. Para x é igual a 0, o y é igual a 1. Então, nós vamos olhar no eixo x, eu tenho 0, e o y é 1. Então, é este ponto aqui, pessoal. Para x é igual a 1, o y é 2,7. Então, nós vamos olhar aqui no eixo x, 1, e 2,7 aqui, pessoal, é um pouco mais da metade. Aproximadamente aqui. Para x é igual a 2, o y é 7,29, então aqui no eixo x, 2. 7,29 aqui, pessoal, é aproximadamente aqui. E agora nós vamos fazer aqui o gráfico. Então eu vou unir os pontos. E agora, pessoal, vamos determinar o valor de n, que é o que eu quero saber, um dos possíveis valores de n, para que o gráfico de y é igual a e elevado a x não tenha intersecção com o gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2. Nós vamos ter aqui que o y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2. Aqui, pessoal, um valor de x, eu vou atribuir os mesmos valores que eu utilizei aqui, 0, 1 e 2. E vamos começar aqui, pessoal, vendo se o gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2, n é igual a 0, tem intersecção com o gráfico de y é igual a e elevado a x. Então aqui nós vamos ter y é igual a x, eu vou começar com 0, e eu estou aqui utilizando n 0, mais 1 sobre 2. Y é igual a 0 elevado a 0. Aqui, pessoal, muito cuidado para não confundir, porque corre o risco de errar a questão. 0 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é sempre 1, inclusive o 0. Tomar cuidado aqui, pessoal, para não errar a questão. Então, eu tenho 1 mais 1 sobre 2.
y é igual a 1 mais 1 sobre 2. Aqui eu tenho uma soma envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como aqui eu tenho apenas o 2, ele será o denominador comum. E agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Y é igual a 2 mais 1, 3 sobre 2. 3, pessoal, dividido por 2 é 1,5. Então, vamos fazer aqui, pessoal, de vermelho, o x e o y. Para x é igual a 0, o y é 1,5. Vamos fazer aqui, pessoal, para o x é igual a 1. Então, y é igual a x, que é 1, elevado a n, que é 0, mais 1 sobre 2. Y é igual, observe que aqui, pessoal, 1 elevado a 0 é 1, todo número elevado a 0 é sempre 1, mais 1 sobre 2. Então, eu vou ter novamente isso aqui, pessoal, 1 mais 1 sobre 2, que eu sei que já dá 1,5. Então, aqui eu posso fazer. Aí, na hora da prova, sempre que puder ganhar tempo aí, pessoal, é bom. Então, para o x é igual a 1, o y é 1,5. Vamos fazer agora para o x é igual a 2. Y é igual a x, que é 2 elevado a n, que eu estou utilizando 0, mais 1 sobre 2. Y é igual a 2 elevado a 0, pessoal, todo número elevado a 0 é 1, portanto vai ser 1 mais 1 sobre 2. Novamente, eu sei que 1 mais 1 sobre 2 dá 1,5. Portanto, para o x é igual a 2, o y é 1,5. Agora, pessoal, vamos traçar aqui o gráfico. Vamos colocar os pontos. Novamente, lembrando que é sempre primeiro o x e depois o y. Então, para o x é igual a 0, o y é 1,5. Vamos olhar aqui no eixo x, 0. O y ele será 1,5. Então, é aqui, pessoal, na metade. Para o x é igual a 1, o y é 1,5. Então, no eixo x, 1. O y será 1,5, que é aqui na metade, pessoal. Para o x é igual a 2, o y é 1,5, então no eixo x, 2, no eixo y será 1,5. E agora nós vamos fazer aqui o gráfico. Observe, pessoal, que n é igual a 0, aqui eu utilizei o 0. O gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2, ele intersecciona com o gráfico de y é igual a e elevado a x. Portanto, um dos valores de n não pode ser 0. Vamos agora fazer n é igual a 1. Um dos possíveis valores de n para que o gráfico de y é igual a e elevado a x não tenha intersecção com o gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2. Então, nós vamos ter y é igual a x. Nós vamos começar utilizando novamente 0, 1 e 2. Elevado a n, eu vou utilizar o 1. Mais 1 sobre 2. Y é igual a 0 elevado a 1 é 0, mais 1 sobre 2 é 1 sobre 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, vou fazer aqui do lado o x e o y. Para x é igual a 0, o y é igual a 0,5. Vamos fazer aqui para o x é igual a 1. O y é igual a x, que é 1, elevado a n, 1, mais 1 sobre 2.
ou y é igual 1 elevado a 1 é 1 mais 1 sobre 2. Observe que nós vamos ter aqui, pessoal, novamente 1 mais 1 sobre 2, a soma envolvendo fração. E eu sei que o resultado é 1,5. Então, y é igual a 1,5. Para o x é igual a 1, o y é igual a 1,5. Vamos fazer agora para o x é igual a 2. Y é igual a x, que é 2, elevado a n, 1, mais 1 sobre 2. Y é igual a 2 elevado a 1 é 2, mais 1 sobre 2. Aqui eu tenho uma soma envolvendo fração, onde eu preciso do denominador comum. Como eu só tenho 2, ele será o denominador comum. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo é como se fosse 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. Mais 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Y é igual a 4 mais 1 é 5 sobre 2. 5 dividido por 2, 2,5. Portanto, para o x é igual a 2, o y é igual a 2,5. Agora que nós definimos os valores de x e de y, vamos montar aqui o gráfico. Para x é igual a 0, o y é 0,5. Então eu vou olhar aqui no eixo x, 0, o y é 0,5, que é aqui, pessoal, a metade. Este é o primeiro ponto. Para x é igual a 1, o y é 1,5. Então, no eixo x, 1, o y é 1,5, que é aqui, pessoal, na metade. Para x é igual a 2, o y é 2,5. Então, no eixo x, 2, o y é 2,5, que é aqui, pessoal, na metade. Então, agora vamos fazer aqui o gráfico. E observe, pessoal, que o gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2, n é igual a 1, ele não intersecciona com o gráfico de y é igual a e elevado a x. É aqui, pessoal, uma reta. Portanto, um dos possíveis valores de n para que o gráfico de y é igual a e elevado a x não tenha intersecção com o gráfico de y é igual a x elevado a n mais 1 sobre 2 é 1. N é igual a 1. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, n é igual a 0. Não. Alternativa B, n é igual a 1. N é igual a 1, alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de função exponencial. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 18. Então, vamos lá. Um país deseja formar uma força-tarefa constituída de 2 capitães, 4 sargentos e 10 soldados. Sabendo que, para esta força-tarefa, o país tem à sua disposição 5 capitães, 8 sargentos e 12 soldados, de quantas maneiras diferentes esta força-tarefa pode ser constituída? Bom, pessoal, eu quero saber de quantas maneiras diferentes esta força-tarefa pode ser constituída.
É o que eu quero saber. Então, está dizendo que um país deseja formar uma força-tarefa constituída de 2 capitães, 4 sargentos e 10 soldados. Sabendo que para esta força-tarefa o país tem à sua disposição 5 capitães, 8 sargentos e 12 soldados. Então aqui, pessoal, nós vamos utilizar a análise combinatória. Por quê, pessoal? Eu quero saber de quantas maneiras diferentes esta força-tarefa pode ser constituída, sendo que ela será constituída de 2 capitães, 4 sargentos e 10 soldados, e que este país tem à sua disposição 5 capitães, 8 sargentos e 12 soldados. Então aqui, pessoal, nós vamos utilizar a fórmula da combinação simples. Eu vou descobrir separadamente as combinações dos capitães, sargentos e soldados, depois eu vou multiplicar estes valores para descobrir de quantas maneiras diferentes esta força-tarefa pode ser constituída. Então aqui a fórmula da combinação simples ela é a combinação de n, P é igual a n fatorial sobre P fatorial vezes, abre parênteses, n menos P, fecha parênteses, fatorial. Vamos começar aqui fazendo a combinação dos capitães. Está dizendo que esta força-tarefa será constituída de 2 capitães e o país tem à sua disposição 5 capitães. Então, nós vamos fazer a combinação de 5 capitães, 2 capitães. Onde o n é o 5 e o p é o 2. Então, é n fatorial, 5 fatorial, sobre p fatorial, 2 fatorial, vezes, abre parênteses, n menos p, é o 5 menos 2, fecha parênteses, fatorial. O 5 fatorial, eu posso fazer 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial, sobre 2 fatorial, 2 vezes 1, vezes, abre parênteses, 5 menos 2 é 3, fatorial. Então aqui eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Corto 3 fatorial, corto 3 fatorial, ficou 5 vezes 4, que é 20, sobre 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. Ou seja, pessoal, estes capitães eles podem ser arranjados de 10 maneiras diferentes. Vamos fazer agora a combinação dos sargentos. Está dizendo que essa força-tarefa será constituída de 4 sargentos e o país tem à sua disposição 8 sargentos. Então, será a combinação de 8 sargentos, 4 sargentos. Onde aqui o n será o 8 e o p será o 4. n fatorial, então é 8 fatorial, sobre p fatorial é 4 fatorial, vezes, abre parênteses, n menos p é 8 menos 4, fecha parênteses, fatorial, que é igual, 8 fatorial, eu faço 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes, abre parênteses, 8 menos 4 é 4 fatorial. Então aqui eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 vezes 3 vezes 2
vezes 1 vezes 4 fatorial. Corto 4 fatorial, corto 4 fatorial. 8 vezes 7, 56, vezes 6 vezes 5, que é 30, sobre 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. 56 vezes 30, vamos fazer aqui do lado. Três vezes 6, 18, deixo 8, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Abaixo 0. 56 vezes 30, 1680. Sobre 24. Vou fazer aqui do lado, inclusive eu vou aproveitar este número, 1680, dividido por 24. 168 dividido por 24 é 7. 7 vezes 4, 28. Deixo 8, vai o 2. 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. 168 menos 168, 0. E abaixo 0 na casa. Então, 1680 dividido por 24 é 70. Ou seja, pessoal, estes sargentos eles podem ser arranjados de 70 maneiras diferentes. Por último, nós vamos fazer aqui a combinação dos soldados. Está dizendo no enunciado que essa força-tarefa será constituída de 10 soldados e que o país tem à sua disposição 12 soldados. Portanto, será a combinação de 12 soldados, 10 soldados. Onde o N será o 12 e o P será o 10. N fatorial, então é 12 fatorial sobre P fatorial, 10 fatorial, vezes, abre parênteses, N menos P é 12, menos 10, fecha parênteses, fatorial. 12 fatorial, eu faço 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, sobre o 10 fatorial, vezes, abre parênteses, 12 menos 10, 2, fatorial. 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, sobre 10 fatorial, vezes 2 fatorial. Corto 10 fatorial, corto 10 fatorial, ficou 12 vezes 11, vamos fazer aqui do lado. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. 2, 1 mais 2, 3. E 1. 12 vezes 11, 132. Sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. 132 dividido por 2. Vamos fazer aqui do lado. Vou aproveitar este número, 132 dividido por 2. 13 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12. 13 menos 12, 1. 1 não divide por 2, abaixo 2. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. 132 dividido por 2, 66. Então aqui, pessoal, eu descobri o número de combinações ou maneiras diferentes que os capitães podem ser arranjados
são 10 maneiras diferentes, que os sargentos podem ser arranjados, são 70 maneiras diferentes, e que os soldados podem ser arranjados, são 66 maneiras diferentes. Agora eu vou multiplicar estes valores e descobrir de quantas maneiras diferentes esta força-tarefa pode ser constituída. Então aqui a combinação dos capitães são 10, vezes a combinação dos sargentos 70, vezes a combinação dos soldados 66. 10 vezes 70, 700, vezes 66. Vamos fazer aqui do lado. 66 vezes 700. 7 vezes 6, 42, deixo 2, vai 4. 7 vezes 6, 42, mais 4, 46. Abaixo 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. 700 vezes 66, 46.200. Ou seja, de quantas maneiras diferentes esta força-tarefa pode ser constituída? Esta força-tarefa, constituída de 2 capitães, 4 sargentos e 10 soldados, sendo que o país tem à sua disposição 5 capitães, 8 sargentos e 12 soldados, pode ser constituída de 46.200 maneiras diferentes. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 46.200. 46.200, alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de análise combinatória, onde nós utilizamos combinação simples. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 19. Então, vamos lá. Em certo país, ocorre um grave desastre natural. Na primeira hora, após o desastre, chegam 3 aviões com ajuda humanitária. Na segunda hora, chegam mais 6 aviões com ajuda humanitária. Na terceira hora, chegam mais 9 aviões. Na quarta hora, chegam mais 12 aviões e assim sucessivamente. Quantas horas após o desastre, o número total de aviões com ajuda humanitária que chega ao país é de 1998? Bom, pessoal, eu quero saber quantas horas após o desastre o número total de aviões com ajuda humanitária que chegaram ao país é de 1998. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que em certo país ocorre um grave desastre natural. Na primeira hora, após o desastre, chegam 3 aviões com ajuda humanitária. Na segunda hora, chegam mais 6 aviões com ajuda humanitária. Na terceira hora, chegam mais 9 aviões. Na quarta hora, chegam mais 12 aviões e assim sucessivamente. Então, perceba aqui, pessoal, que nós temos uma progressão aritmética, onde na primeira hora após o desastre chegam 3 aviões com ajuda humanitária. Na segunda hora chegam mais 6 aviões com ajuda humanitária. Na terceira hora chegam mais 9 aviões. Na quarta hora chegam mais 12 aviões e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos uma progressão aritmética de razão 3, já que aumenta de 3 em 3 aviões que chegam com ajuda humanitária.
Então aqui, pessoal, nós vamos ter que, nesta progressão aritmética, o primeiro termo, ou seja, a primeira hora após o desastre, chegam 3 aviões. O primeiro termo é igual a 3. Nós vamos ter aqui a razão. E lembrando, pessoal, que nós temos a fórmula da razão. A razão ela é igual ao segundo termo menos o primeiro termo. Então nós podemos fazer aqui a razão que é igual ao segundo termo seria a segunda hora deste desastre, que é quando chegam 6 aviões. Então o segundo termo é 6, menos o primeiro termo, que é a primeira hora, chegam 3 aviões. Então o primeiro termo, 3. A razão, 6 menos 3, 3. Então a razão ela é 3. O enésimo termo, eu não sei, que é justamente, pessoal, o que eu quero saber. O enésimo termo seria a última hora, que é quando chegam 1998 aviões a este país. É o que eu quero saber após quantas horas que chegam 1998 aviões. E nós temos também um número de termos que eu também não sei. Aqui, pessoal, nós vamos começar utilizando a fórmula do enésimo termo. Então, nós temos aqui que o enésimo termo é igual ao primeiro termo mais, abre parênteses, n termos menos 1, fecha parênteses, vezes a razão. Onde o enésimo termo, eu não sei, é igual ao primeiro termo, 3, mais, abre parênteses, o número de termos menos 1, fecha parênteses, vezes a razão, que é 3. O enésimo termo é igual a 3 mais, abre parênteses, n termos menos 1, fecha parênteses, vezes 3. Aqui nós vamos utilizar propriedade distributiva. Então, 3 vezes n termos, 3 n termos, 3 vezes menos 1, na multiplicação de sinais diferentes é negativo, menos 3 vezes 1, 3. O enésimo termo é igual a 3 mais 3n menos 3. Aqui, pessoal, 3 positivo, 3 negativo, corto, corto. Então, o enésimo termo é igual a 3n. Agora, pessoal, observe que o enunciado ele fornece aqui a progressão aritmética, onde o primeiro termo é 3, a razão é 3, o enésimo termo eu não sei, e o número de termos eu também não sei. E ele também, eu quero saber quantas horas após o desastre o número total de aviões com ajuda humanitária que chegaram ao país é 1998. Ou seja, pessoal, eu tenho aqui a soma dos termos, 1998 é o total de aviões que chegaram a este país, ou a soma de todos os termos, todas as horas deste desastre. Então aqui nós vamos utilizar, portanto, a fórmula da soma de n termos da progressão aritmética. Soma de n termos é igual a, abre parênteses, primeiro termo mais o enésimo termo, fecha parênteses, vezes o número de termos sobre 2. Onde nós vamos substituir a soma de n termos, que é 1998, que é igual a, abre parênteses, o primeiro termo, que é 3, mais o enésimo termo, que eu fiz aqui, é 3n, fecha parênteses, vezes o número de termos, sobre 2. 1998 é igual a, abre parênteses, 3 mais 3n, fecha parênteses, vezes n, sobre 2. O 2 aqui ele está dividido, passa para o outro lado do sinal, multiplicando, vezes 2, que é igual a, abre parênteses, 3 mais 3n, fecha parênteses, vezes n. Nós vamos utilizar aqui propriedade distributiva. n vezes 3, 3n, n vezes mais 3n, mais 3n ao quadrado. Aqui, pessoal, 1998 vezes 2, vamos fazer aqui do lado.
vezes 8, 16, deixo 6, vai o 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, deixo 9, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, deixo 9, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1998 vezes 2, 3.996. Que é igual a 3n mais 3n ao quadrado. Aqui, pessoal, 3.996 é igual a 3n mais 3n ao quadrado. Vamos dar uma ajeitada aqui. Eu vou pegar 3n mais o 3n ao quadrado, que ajeitando eu posso colocar como 3n ao quadrado, mais 3n. 3.996 ele está positivo, eu passo para o outro lado do sinal negativo, menos 3.996 vai ser igual a zero. Observe que aqui, pessoal, nós temos uma equação do segundo grau, onde para resolver nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, primeiramente aqui, pessoal, nesta equação do segundo grau, o A ele é igual a 3, o B é igual a 3 e o C é igual a menos 3.996. Aqui, pessoal, quando estamos trabalhando com números negativos, eu recomendo sempre colocar entre parênteses para não correr o risco aí de errar na hora dos sinais. Então, abre parênteses, menos 3.996. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Onde nós vamos substituir os valores. X é igual a menos b, que é 3, mais e menos raiz quadrada de b ao quadrado é 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 3, vezes o c, abre parênteses, menos 3.996, fecha parênteses, sobre 2 vezes o a, que é 3. X é igual a menos 3 mais e menos raiz quadrada, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 3. Aqui, pessoal, na multiplicação de sinais diferentes é negativo, menos 4 vezes 3, 12. Vezes, abre parênteses, menos 3.996, fecha parênteses, sobre 2 vezes 3, 6. X é igual a menos 3 mais e menos raiz quadrada de 9, menos 12 vezes, abre parênteses, menos 3.996, fecha parênteses, aqui na multiplicação de sinais iguais é positivo. Então, mais, vamos multiplicar aqui do lado 3.996 vezes 12. (3.996) vezes 12. 2 vezes 6, 12. Deixo 2, vai 1. 2 vezes 9, 18 mais 1, 19. Deixo 9, vai 1. 2 vezes 9, 18 mais 1, 19. Deixo 9, vai 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 3, 3. 2. 9 mais 6, 15. Deixo 5, vai 1. 1 mais 9, 10. Mais 9, 19. Deixo 9, vai 1.
1 mais 9, 10, mais 7, 17. Deixa o 7, vai 1. 1 mais 3, 4. Então, menos 12 vezes, abre parênteses, menos 3.996, fecha parênteses, é mais 47.952. Sobre 6. X é igual a menos 3 mais e menos raiz quadrada de 9 mais 47.952. Aqui, pessoal, 952 mais 9, 961. 47.961 sobre 6. X é igual menos 3 mais e menos raiz quadrada de 47.961. Aqui, pessoal, um bizu para quando nós precisamos descobrir a raiz quadrada de um número alto. Eu vou começar aqui pegando os dois últimos dígitos, 61, e ver que número que vezes ele mesmo dá um número com um final igual ao deste número. Que aqui, pessoal, vai ser o 9. 9 vezes 9, 81, o final 1. Então aqui o último dígito será 9. Agora eu vou pegar estes três dígitos, 479, e eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número igual ou mais próximo a este número. Lembrando, pessoal, que a aproximação tem que ser sempre para menos. E aqui, 479. 20 vezes 20 dá 400. Então, vamos tentar aqui 21. 21 vezes 21. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 1, 2 mais 2, 4. 4. 441. Vamos tentar aqui o 22. 22 vezes 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4. 4 mais 4, 8. 4. 484. Observe que 484 é maior que 479. A aproximação tem que ser sempre para menos, portanto, aqui será o 21. Ou seja, a raiz quadrada de 47.961 é 219. Aqui o bizu, pessoal. Isto sobre 6. Agora, tenho x1, x2. Aqui, pessoal, x1 menos 3 mais 219. Sobre 6. Menos 3 mais 219 sobre 6. Na soma e na subtração, sinais diferentes. Pega o sinal do maior número e subtrai. O maior número é 219, vai ficar positivo. 219 menos 3, 216. Sobre 6. Não tem espaço, pessoal, então eu vou continuar aqui embaixo. 216 dividido por 6, vamos fazer aqui do lado. Vinte e um dividido por 6. 3. 3 vezes 6, 18.
21 menos 18, 3. 3 não divide por 6, então eu abaixo 6. 36 dividido por 6, 6. 6 vezes 6, 36. 36 menos 36, 0. Então aqui, 216 dividido por 6, 36. E aqui, pessoal, x2 menos 3 menos 219 sobre 6. Menos 3 menos 219. Na subtração e na soma, sinais iguais. Conserva o sinal e soma os números. Observe aqui, pessoal, que o resultado ele vai ficar negativo. E aqui o resultado que eu quero é um número positivo. Portanto, quantas horas após o desastre, o número total de aviões com ajuda humanitária que chegaram ao país é de 1998 após 36 horas. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 24. Não. Alternativa B, 30. Não. Alternativa C, 36. 36 horas. Alternativa correta é a alternativa C. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de progressão aritmética que evolui para uma equação do segundo grau. Essa foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima. Bom, pessoal, voltei aqui para a questão 20. Então, vamos lá. Uma loja tomou um empréstimo de R$8.000 com juros simples mensais de 3%. O montante total da dívida deve ser pago em 6 meses. Sabendo que ao final dos 6 meses a loja obteve um retorno de 21% sobre o capital obtido com o empréstimo, podemos afirmar que o lucro obtido pela loja depois de quitado o montante total do empréstimo foi de... Bom, pessoal, eu quero saber o lucro obtido pela loja depois de quitado o montante total do empréstimo. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que uma loja tomou um empréstimo de R$8.000 com juros simples mensais de 3%. Portanto, aqui nós vamos utilizar a fórmula dos juros simples, que é juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Onde aqui nós vamos substituir os valores, os juros é o que eu quero saber, é igual ao capital, que é o valor do empréstimo de R$8.000, vezes a taxa, está dizendo que é com juros simples mensais de 3%. Então, a taxa é de 3%, ou seja, 3 dividido por 100, vezes o tempo, está dizendo que o montante total da dívida deve ser pago em 6 meses. Então, o tempo é de 6 meses. Juros é igual a 8.000 vezes 3 sobre 100 vezes 6. Aqui eu corto 2 zeros. Corto 2 zeros. Ficou 80 vezes 3 vezes 6. 80 vezes 3 vezes 6, que é 18. Juros é igual a 80 vezes 18, vamos fazer aqui do lado. 18 vezes 80.
8 vezes 8, 64. Deixo 4, vai o 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Abaixo 0. 80 vezes 18, 1440. Que é igual aos juros, ou seja, os juros deste empréstimo foi de R$ 1.440. Está dizendo, sabendo que ao final dos 6 meses a loja teve um retorno de 21% sobre o capital obtido com o empréstimo. Então vamos fazer aqui o retorno da loja, que foi de 21% sobre o valor do empréstimo, que foi de R$ 8.000. 21 sobre 100 vezes 8.000, aqui eu corto 2 zeros, ficou 21 vezes 80. Vamos fazer aqui do lado 21 vezes 80. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Abaixo um zero. 21 vezes 80, 1.680. Este foi o retorno obtido sobre o valor do empréstimo. Eu quero saber o lucro obtido pela loja depois de quitado o montante do empréstimo, que é de R$ 1.440. Então vamos fazer aqui o lucro, que será o retorno obtido sobre o empréstimo de 1.680 menos o montante do empréstimo de 1.440. Zero. 8 menos 4, 4. 16 menos 14, 2. Portanto, podemos afirmar que o lucro obtido pela loja depois de quitado o montante total do empréstimo foi de R$ 240. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, R$ 360. Não. Alternativa B, R$ 120. Não. Alternativa C, R$ 480. Também não. Alternativa D, R$ 240. R$ 240, alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, esta questão trata-se de uma questão de juros simples, onde nós utilizamos aqui porcentagem. E, pessoal, a fórmula do juros simples ela é até bem simples de se memorizar. Nós temos J, juros, que é igual ao C, o capital, vezes I, a taxa, vezes o tempo, T. Esta foi a questão. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para a próxima.